Fala galera, e aí, beleza? Como é que você tá? Hoje nós estamos aqui para nossa segunda EBD online. O que você achou da EBD do domingo passado com o professor Alex? Vamos Nutella. E tem que levar aquela Nutella pra gente, né? Não adianta só mostrar, tem que levar, concorda? Bom, hoje na nossa segunda aula online nós vamos falar sobre a lição 5 da nossa revistinha. E o tema é as verdadeiras marcas do Evangelho sobre nossas vidas. E aí o texto bíblico tá lá em Atos 19, do versículo 1 ao versículo 22. Nós não vamos ler aqui agora, mas espero que você leia aí depois, beleza? O texto, ele trata sobre, começa falando sobre quando Paulo foi se encontrar com alguns discípulos e ele pergunta para esses discípulos se eles haviam sido batizados pelo Espírito Santo. E daí eles falam, não, a gente não sabe quem é o Espírito Santo. E aí então Paulo fala para eles quem é o Espírito Santo, fala sobre o Evangelho, fala sobre o arrependimento, impõe a mão sobre eles e aí sim eles são batizados pelo Espírito Santo. E a partir desse momento eles começam a profetizar e começam a falar em línguas. Top, né? Esses são alguns dons do Espírito Santo, falar em línguas e profetizar. Ainda assim, sobre depois, um pouquinho mais, lendo o texto, a gente vai ver os milagres que Jesus operava através da vida de Paulo. Paulo era um verdadeiro instrumento de Deus. E isso, ele fazia milagres, está lá no versículo 11. Atos 19, de 1 a 22, exatamente quando fala que Paulo era um instrumento de Deus, Paulo fazia milagres, está no versículo 11. E aí a gente só conhece realmente o Espírito Santo, realmente a palavra, quando a gente sabe o que é o Evangelho. O Evangelho, simplesmente, o Eliseu, ele cita na revistinha uma história muito legal, que o Evangelho é a história de um pai e de seus filhos. O pai que se entrega, né? Ele se submete às situações, ele sofreu por nós na cruz, ele foi chicoteado, ele foi muito castigado para que ele perdoasse os nossos pecados. É a história de filhos que se desviam do caminho, né? Filhos que acabam daí se submetendo às obras do maligno. E daí tem diversas formas que a gente acaba aí obedecendo as ordens do maligno e não as ordens de Deus. Isso quando a gente deixa, por exemplo, de meditar na palavra, de orar, de tirar um tempo para o nosso Deus, não é mesmo? Então aí fala sobre a boa notícia, que é o perdão, né, o arrependimento de Deus sobre as nossas vidas, e a má notícia, que muitas vezes as pessoas não se arrependem e aí vivem num caminho que a gente sabe onde vai dar, não é verdade? E o texto, a revistinha, ela fala sobre 3 pontos super legais. O primeiro é experiência íntima, verdadeira, uma experiência pessoal, uma experiência profunda com Deus. Nós temos, aí a revistinha faz uma pergunta muito legal. Nós temos apresentado em nossas vidas a marca do Evangelho? Há evidências da graça de Deus na nossa vida? Vamos pensar, né? A vida sem Deus é uma vida no deserto, é uma vida sem graça, é uma vida fria, é uma vida que não tem valor. Mas Deus pode mandar uma chuva, Deus pode mandar graça sobre nossas vidas. Basta a gente querer. Quando a gente se entrega verdadeiramente ao nosso Deus, Ele vem e Ele cumpre com as promessas dEle sobre nossas vidas. Ele é tão maravilhoso, Deus é tão lindo, que Ele nos faz forte, nos faz capazes. Quando a gente pede sabedoria para Deus, a gente consegue enfrentar muita coisa. Nesses dias de hoje, por exemplo, uns dias tão desafiadores, tão difícil, né? Ficar trancado dentro de casa, no começo parece umas férias e depois vai ficando bem chato. Mas Deus é um Deus de tão linda grandeza, tão amor, que Ele nos faz forte, Ele nos faz passar por isso. Nada acontece em vão. Então, não faça da sua vida um deserto, faça da sua vida uma graça, faça da sua vida um verdadeiro instrumento de Deus. Busque-o com intimidade, busque santidade. Ninguém é santo, mas a Bíblia nos ensina que nós temos que buscar santidade, nós temos que nos parecer com Cristo. A gente sabe que o inimigo vai tentar muitas vezes atrapalhar essa nossa intimidade, mas em todo dia, antes de levantar, pede para Deus te dar sabedoria, para Deus te moldar, para Deus te blindar, para que a gente não fale e não faça nada que seja contra a vontade dele. Eu tenho certeza que o nosso dia vai ser bem melhor.
O segundo ponto que a revistinha traz pra gente é: pessoas são curadas, libertas e transformadas. Não podemos esconder a nossa incredulidade diante de Deus. Por que que lá atrás, existiam milagres? O mar se abriu, gente. Caiu chuva depois de dias e dias e dias. As pessoas ouviam com mais frequência a voz de Deus. Quantos milagres! Transformar água em vinho. E hoje, por que que as coisas não acontecem? Porque nós somos incrédulos, eu e você. Às vezes a nossa vida parece tão difícil, tão escassa, mas é o nosso compromisso com Deus que nos dá retorno. Se a gente verdadeiramente se entregar e buscar viver o Evangelho, as coisas começam a aparecer. Daí vai começar a ter curas. Quando você impõe a tua mão. O livrinho conta de uma história de que havia alguns missionários que estavam indo para uma viagem. E aí dentro do ônibus tinha uma mãe com uma criança. E essa criança começou a chorar porque ela estava com dor de cabeça. Aí um missionário, que é o Eliseu, ele escreve essa história na revistinha, ele pega e levanta incomodado e pede pra mãe se pode orar por essa criança. E aí ele impõe as mãos na cabeça dessa criança e pede que em nome de Jesus toda a enfermidade caia por terra e essa criança fique bem. E daí acontece isso, a criança para de chorar e eles têm aí uma boa viagem, né? Então, gente, nós temos poder em nossas mãos, na nossa oração, no nosso clamor. Mas não adianta a gente simplesmente pôr a mão e falar, Senhor, abençoa. A gente precisa ter a certeza, a convicção de que as coisas vão acontecer. Fé é a certeza daquilo que a gente não vê, as coisas que a gente não vê. A gente tem fé, a gente tem que crer que Jesus é poderoso e que nós podemos sim ser verdadeiros instrumentos na mão de Deus. Mas daí para isso a gente precisa buscá-lo com intimidade, buscar uma vida de santidade. Não é fácil não, mas é possível, né? E daí fala muito sobre o versículo 11, que Paulo fazia milagres. Se Paulo pode, ele também era pecador. Você e eu também podemos. Você pode operar milagres, mas precisa daí buscar de verdade a Cristo. Hoje, no mundo que tudo isso está acontecendo, por exemplo, existem muitas pessoas precisando não só de uma cura física, mas principalmente de uma cura espiritual. As pessoas estão desesperadas, achando que o mundo vai acabar, e o mundo vai sim acabar. Mas eu não acho que seja agora, é só o princípio. A gente lê lá em Apocalipse, Deus não nos enganou, tá tudo registrado, tudo que iria acontecer. Mas aqueles que se permanecerem firmes no caminho e na palavra do Senhor vão morar com ele lá na glória. E aí não vai mais ter dor, não vai ter vírus, a gente não vai precisar mais ficar trancado dentro de casa, vai ser tudo lindo de bonito, não é verdade? E o terceiro ponto que a revistinha traz pra gente, Deus é glorificado. Você acha que as marcas de Deus na sua vida podem glorificá-lo? Sim, né? Em Romanos 11:36 fala: toda honra e glória pertencem somente a Deus. É a Ele que nós devemos oferecer sacrifícios de louvor. É a Ele que nós devemos engrandecer através das nossas palavras, das nossas atitudes. E a gente só vai conseguir engrandecer a Deus nos dedicando cada vez mais a Ele, mostrando para Ele quem é o dono do nosso tempo. Antigamente a gente falava assim, ai, não tenho tempo, ai, não tenho tempo, ai, eu vou chegar atrasado no culto, ai, vou dormir mais um pouquinho, não vou na IBD, porque eu acordo cedo todos os dias. É difícil, né? Mas e agora que a maioria das pessoas não estão indo pro trabalho, podem dormir um pouquinho mais? E agora que a gente tá em casa, não pode ir pra academia, não pode nem ir no supermercado direito, porque tem que ter muito cuidado. O que a gente faz? Netflix, quantas séries da Netflix a gente já assistiu? O celular acaba a bateria rapidinho que a gente fica lá no joguinho, não é verdade? Mas não tem problema, a gente pode sim assistir a Netflix, a gente pode sim assistir um jogo, jogar um jogo, mas quanto tempo você tem dedicado do teu dia para Deus? Para ler a palavra, para louvá-lo? Para fazer uma reunião de oração na tua casa? Às vezes tua família toda não é cristã, tudo bem, não tem problema. Vai no teu quarto. Começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a fazer o teu devocional. O importante é a tua comunhão com Deus,
né? A palavra diz: ide, fazei discípulos em todas as nações. Mas quando a palavra de Deus fala ide, é dentro da tua casa, é na escola quando você voltar, né? É no teu serviço. Deus quer que você seja um instrumento nas vidas das pessoas, através dele. Deus quer operar milagres nessa nação através da minha vida e da tua vida. Esse tempo que está acontecendo ultimamente é Deus querendo nos revelar a vontade dele. Nós estamos muito frio. A rotina tem cada vez sufocado mais as pessoas. A rotina tem cada vez mais sufocado o nosso relacionamento com Deus. E esse momento é para você se entregar verdadeiramente. Precisa haver arrependimento. E a partir do momento que a gente se arrepende, que a gente busca uma vida de intimidade, de santidade, de viver verdadeiramente o Evangelho, as coisas começam a acontecer. A gente recebe aí os frutos do Espírito Santo sobre nossas vidas. E a gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, a partir do momento que a gente começa a dedicar o nosso tempo para Deus, bênçãos vão vir sobre a sua vida. Você vai ser cada vez mais abençoado. Se entregue verdadeiramente a Deus. Busque ser um verdadeiro exemplo. Quando a gente fala de marcas do Evangelho, é aquilo que Deus tem feito na tua vida. É a transformação que Deus faz em nossas vidas. É deixar os nossos vícios, as nossas vontades e se submeter à vontade de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas nós devemos abrir mão daquilo que nos separa de Deus. Amém? Eu espero ter falado contigo hoje, espero que você tenha gostado desse momento e que Deus possa, de verdade, estar cada vez mais dentro de nós, para que vidas sejam transformadas, que vidas sejam tocadas e que Deus seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Amém? Deus te abençoe, um beijo e fica com Deus.